Padre Fábio, qual é o significado do jejum? Acho boa a pergunta, porque às vezes nós compreendemos o jejum de maneira muito equivocada. Tudo aquilo que nós fazemos e que faz parte da vida espiritual, que a igreja nos propõe, a igreja, por exemplo, nos recomenda o jejum, a abstinência, né? O jejum a gente lembra muito do tempo da quaresma. Então, durante 40 dias eu fico sem comer chocolate, durante 40 dias eu fico sem beber cerveja. Cada um escolhe aquilo que é, né? Tem gente que tem que escolher ficar calado, né? Porque fala demais, né? O jejum é um instrumental que nós temos para nos ajudar a alcançar resultados naquilo que nós falávamos no início do programa, no nosso crescimento espiritual. Nós não podemos compreender o jejum apenas como uma restrição. Não é uma proibição. Então eu não estou proibido de comer carne na quaresma. A igreja nos recomenda que a gente viva a restrição para a gente poder educar a nossa vontade. Então, se eu sou capaz de viver a disciplina, de dizer, não, hoje eu não vou comer carne, porque eu estou colocando diante do meu coração um sacrifício para agradar a Deus. Mas o que desse meu sacrifício pode verdadeiramente chegar ao coração de Deus, gente? É aquilo que Ele transforma dentro de mim. Porque o que agrada a Deus não é a restrição, mas sim o resultado da restrição. A mãe não vai ficar feliz porque o filho ficou ajoelhado no milho lá de castigo. Ela não fica feliz quando ela coloca o filho numa restrição. Hoje você não vai assistir televisão. O que vai deixar a mãe feliz não é o filho ter obedecido, ficar sem ver a televisão. Mas é o que? O ficar sem ver a televisão vai provocar no coração do filho. Porque depois, antes de desobedecer, ele vai pensar duas vezes. Então veja bem, a restrição neste caso, dentro do processo da educação dos filhos, nos ensina alguma coisa sobre o jejum. O filho viveu uma restrição, a mãe proibiu de ver TV por 2 dias, ele obedeceu. E durante aquele tempo em que ele está obedecendo, ele repensa a atitude cometida, que foi errada. E depois ele pensa 2, 3 vezes antes de fazer de novo. Então significa que a restrição alcançou um processo educativo, norteou a consciência daquele menino para um caminho novo. É verdade, aquele tempo que eu fiquei sem ver TV me fez pensar nisso, me fez pensar naquilo, o fortaleceu para ele ser uma pessoa melhor. A mesma coisa, minha gente, quando nós vivemos o processo da restrição que o jejum nos propõe, a gente tem que ligar essa restrição a alguma forma de crescimento. Eu particularmente penso que nós estamos cada vez mais avessos, né? Nós não queremos muito sacrifício na vida. Pode observar que nós somos frutos de uma geração em que as coisas vêm muito fácil, né? Você vê aí na televisão às vezes, né? Você compra um aparelhinho, coloca na barriga e aquilo vai te deixar com um abdômen maravilhoso, né? Você toma uma cápsula e emagrece não sei quantos quilos. Tudo mentira, porque não existe milagre. Depois você vai ler lá nos produtos, né? Está lá. Este produto só tem eficácia se for feito durante um processo de dieta alimentar, de atividade física. Então, pronto. Então, o que verdadeiramente nos transforma é o rigor e a dieta que a gente vai seguir no dia a dia. Eu tenho vontade de comer 2 barras de chocolate todos os dias, mas eu não como, porque eu sei que ela não faz bem à minha saúde. Eu sei que eu vou entupir as minhas veias, eu sei que eu vou ficar entupido de colesterol, eu sei que eu vou provocar um mal terrível às minhas artérias. Então, para não cometer esse mal terrível contra as minhas artérias, eu deixo de comer. Está vendo que a restrição tem um aspecto positivo, eu estou tendo em vista a minha saúde. A mesma coisa entra na dimensão das promessas, né? Olha, eu vou fazer promessa para Nossa Senhora, para Jesus me fazer isso, e aí eu vou subir de joelhos a escadaria da igreja. Veja bem, Deus não fica feliz quando eu subo a escadaria de joelho. Deus fica feliz quando eu verdadeiramente cumpro o compromisso com Ele de ser bom. Deus ganha uma chance no mundo cada vez que eu sou bom por Ele. Esse é o verdadeiro significado do jejum. Então eu começo a administrar coisas no meu dia a dia para eu exercitar a minha disciplina. Porque ninguém pode ficar bom nessa vida se não tiver disciplina, minha gente. Uma vez perguntaram para o Rui Barbosa qual era o segredo da sua inteligência brilhante, da sua sabedoria. Sabe o que ele disse? É que o sol nunca me surpreendeu na cama.
Significa que ele levantava cedo. Significa que ele tinha uma disciplina de leitura, de estudos. Se a gente quiser ficar bom na vida, a gente tem que se disciplinar. O cantor vai estudar a cantar, o músico vai... Não é verdade, Maurício? Quantas vezes você precisou ficar lá repetindo a mesma nota, o mesmo exercício musical? Eu, como padre, qual que é meu exercício? Eu tenho que o tempo todo me exercitar no conhecimento teológico, no conhecimento geral. Por quê? O povo merece um padre que pelo menos saiba teologia. Eu tenho tantos amigos padres e graças a Deus o meu programa é assistido por muitos padres, muitas religiosas, gente por esse Brasil afora que faz diferença na vida do povo. Ontem eu estava pensando sobre isso, minha gente. Lá, depois que terminou os autógrafos, a gente estava lá conversando, eu, o Gabriel, o João aqui do Pitágoras, que dirige a Rede Pitágoras aqui em Belo Horizonte, a Rosane, que foi secretária de Educação lá do estado do Amazonas. A gente estava conversando sobre o quanto, e a Rosane me falava isso, falou, padre, o senhor tem um programa de televisão toda semana, o senhor tem um poder de comunicação, porque o senhor atinge muita gente. E ontem, né, quando passava aquelas pessoas, aliás, eu não gosto muito desse negócio de ficar dando autógrafo em livraria, porque o nosso encontro com as pessoas é muito rápido, né, e às vezes não dá tempo de ouvir o que a pessoa tem a dizer. São tantas coisas bonitas que às vezes as pessoas falam disso. Mas não é mágica o que o programa de televisão pode fazer. O que o programa de direção espiritual faz na vida das pessoas não é mágica. Põe esse povo para pensar, põe esse povo para rezar, põe esse povo para viver melhor. É a força da palavra de Deus nos motivando a tomar uma iniciativa. Gente, o diabo mora no corpo preguiçoso, eu costumo dizer isso. O diabo mora na mente preguiçosa. O diabo faz a festa em quem é preguiçoso. Ao contrário que Deus vence o tempo todo na pessoa que tem disciplina. Pode observar isso. Estamos falando dos padres, por exemplo. Quantos padres que estão aí já se formaram na teologia, às vezes tem 10, 20 anos que se formaram na teologia, nunca mais leram um livro de teologia, não podemos. O povo merece que nós façamos constantemente a nossa evolução, a nossa atualização teológica. E isso é bonito, você vê, você encontra quantos padres que a gente encontra pelo Brasil afora, que estão estudando, que não pararam no tempo, que não se limitaram a ficar administrando a paróquia, mas tem uma disciplina no dia a dia, né? Para poder fazer do seu trabalho, da sua vida, poder fazer naquele momento que está ali cuidando da sua paróquia, administrando a sua paróquia, ter a oportunidade de ter um momento de disciplina, onde ele possa ter o seu momento pessoal de cultivo, de oração, de vida pessoal, de estudo. Infelizmente, às vezes, a correria é tão grande na vida, né? Outro dia, eu me lembro que a reportagem de uma revista de circulação nacional, o ano passado, mostrou que padres e freiras são as pessoas que têm a pior qualidade de vida no Brasil. Vocês já viram isso? O ano passado saiu uma reportagem. Por quê? Por causa do acúmulo de trabalhos, por causa do acúmulo de atribuições e até mesmo por causa do preconceito da sociedade com a figura do padre e da freira. Muitas vezes nós não temos o direito de cuidar da nossa saúde, porque as pessoas acham que a gente não tem direito. Muitas vezes a visão que a pessoa tem do padre é que ele tem que ficar 24 horas trabalhando. Não, ele tem que ter o direito de ter o momento dele de lazer, ele tem que ter o momento dele de estudo. Isso tem que ser respeitado, porque senão ele vai perdendo a qualidade. Isso é uma luta que nós precisamos ter dentro dos nossos seminários, por exemplo, que a gente possa viver uma disciplina saudável, que não adianta ter lá no horário de estudo, se a gente não estuda. Eu, como seminarista, tenho que ter consciência de que amanhã, como padre, a sociedade vai me exigir. Eu preciso representar bem essa igreja. Eu preciso qualificar cada vez mais o meu ministério sacerdotal. O jejum nos ensina isso. Você precisa ser um bom advogado, mas você não será um bom advogado se você não tiver a sua disciplina de atualizar-se, de buscar um conhecimento cada vez mais atualizado, de você procurar superar-se, de você buscar no seu dia a dia o sacrifício nosso de cada dia. Cada um sabe do sacrifício que precisa ter para crescer. Agora, se eu digo, eu não quero sacrifícios, eu jamais vou conseguir ser alguém nessa vida. Se o estudante que quer passar no vestibular não vive o seu sacrifício todos os dias,
não vive o seu jejum, a dimensão bonita e positiva da restrição. Hoje eu não vou ao clube, hoje eu não vou jogar o meu futebol, hoje eu não vou fazer isso. Por quê? Porque eu tenho um bem maior a ser alcançado. Então hoje eu tenho urgência disso. Então eu vou fazer uma administração da minha vida e vou viver o sacrifício positivo para que eu alcance o resultado. Isso é o significado bonito, humano e espiritual, para unir as duas realidades. É o crescimento que o jejum pode nos proporcionar. E é isso que move o nosso coração para essa santidade que Deus espera de nós. Tá bom?